3 Boa horas. tarde. Fala, Manuel. Boa tarde pra você, meu querido. 3 horas e 2 minutos. Muitos e muitos assuntos, temas internacionais importantes, outros nacionais tão importantes quanto, tudo nesta edição do Bandeirantes Acontece. A gente já vai para a Capital Federal também, entre outros temas. A gente precisa falar a respeito da guerra em Israel. Aí você pode falar da guerra contra o Hezbollah, que atinge o Líbano, da guerra contra o Hamas, que atinge a faixa de Gaza, cada um com uma quantidade importante, relevante e absurda de pessoas mortas, de inocentes mortos. E os Estados Unidos, Zaidan, se posicionaram criticando Israel na ONU por condições lá na faixa de Gaza classificadas como catastróficas. Mas essas condições não são de hoje, não, né? Não. Desde o início. E, inclusive, a Linda Thomas Greenfield, que é a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, disse que essas condições catastróficas foram previstas há meses e ainda assim não foram enfrentadas. Isso precisa mudar. E agora? Pedimos a Israel que tome medidas urgentes para fazê-lo. Há muito cinismo na posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são fundamentais para essas ações militares de Israel, para que Gaza seja dizimada, para que haja um ataque pelos 4 cantos do Líbano, atingindo civis. A própria ONU acaba de informar, Ronald, que mais de 100 médicos já morreram só no Líbano, com esses ataques de Israel. E a resposta de Israel é padrão. O governo israelense dá a resposta padrão. Diz que o Hezbollah, os seus agentes, os seus guerrilheiros se escondem em meio à multidão. E, primeiro, que não é bem assim, né? Na verdade, eles vivem ali, eles moram, têm casas, têm vida na comunidade, etc. Então, eles estão, claro, em cidades. Segundo, que ainda que fosse assim, imagine, Ronald, alguns, aliás, dos porta-vozes de Netanyahu no Brasil, que defendem esse argumento, perguntemos a esses porta-vozes. Você tem, por exemplo, numa região do Rio de Janeiro, o crime organizado dominando aquela região, né? Gente armada até os dentes e tal. Você concordaria com um bombardeio naquelas comunidades? Que matasse indiscriminadamente? Claro que não. Claro que não. Seria uma ação ilegal se o Estado brasileiro fizesse isso. Ilegal porque criminosa. Seria um ataque do Estado contra civis, contra inocentes. E aí, claro, com o risco óbvio de matar mulheres, crianças, pessoas de idade e assim por diante. Israel está fazendo isso, usando esse argumento. É bom notar que os Estados Unidos e a Rússia não bombardearam cidades no Iraque e na Síria que estavam sob controle do Estado Islâmico, porque sabiam que eles estavam ali misturados com a população. Então, as operações por terra feitas pelos curdos e pelos xiitas do Iraque foram fundamentais para a derrota do Estado Islâmico. Os bombardeios, até porque seria algo de conhecimento mundial imediato. Estão bombardeando cidades, matando inocentes. E é o que está acontecendo na faixa de Gaza há um ano. Gaza, inclusive, vale notar, e a reclamação dos Estados Unidos é com relação à catástrofe em Gaza, mas essa catástrofe não é que ela foi anunciada, como disse a embaixadora. Ela já estava realizada, materializada, desde o início, com ataques a hospitais, escolas, edifícios residenciais, destruição de cidades inteiras. E agora, inclusive, a ONU fala em ação de extermínio em Gaza. Por quê? Porque a ação militar está provocando
fome generalizada. E até agora, toda a contabilização de mortos, ela se refere a ações militares diretas. Bombardeios, tiros, etc. Mas morte por fome, por desnutrição, por falta de água tratada, por falta de anestesia em centros cirúrgicos, por falta de eletricidade, comprometendo a capacidade de dessalinizar a água. Por isso a ONU fala em extermínio. É uma operação de extermínio em Gaza. E essa reação dos Estados Unidos é cínica, até porque grande parte das bombas atiradas são fornecidas pelos Estados Unidos, que não interromperam isso. Reduziram em certo momento o envio de munição, o Netanyahu reclamou e imediatamente os Estados Unidos retomaram a entrega regular de munição. E ao mesmo tempo, nós vimos, por exemplo, os ataques à Cisjordânia, e aí não há o Hamas para ser utilizado como a justificativa. E repito, qualquer operação militar contra o Hamas é legítima. Operação militar contra o Hezbollah é legítima. O Hezbollah, insisto, espera isso. Ele espera, ele sabe que ele está ali como uma organização militar no sul do Líbano, uma milícia de resistência, um grupo de resistência, e que, portanto, está sujeito a ataques militares. Só que o ataque não está sendo ao Hezbollah apenas, está sendo a população do libanesa, a população das cidades, e até de Trípoli, lá no norte, sem nenhuma relação, sem nenhum vínculo, nem histórico, nem factual, com o Hezbollah. E em Gaza, nem se fala. População deslocada, saiam do norte, vão. E ataques para todo lado. Não é? Então, é cinismo o que a gente enxerga nessa declaração dos Estados Unidos. O Antony Blinken, quando houve os ataques à Cisjordânia, o que ele disse? E morreu, Ronald, uma jornalista americana. Qual foi a reação do Antony Blinken? Pediu para Israel ter mais cuidado. Ora, isso é quase um vamos lá, estamos com vocês, né? As bombas são as mesmas que atingiram o centro de Beirute, né, Zaida? E mataram mais 22 pessoas. Só para pontuar algo que é outra notícia relevante a respeito do que Israel faz ali na região, né? Não há dúvida, porque, insisto, Ronald, Israel tem todo o direito de reagir ao ataque de 7 de outubro de 23. Um ataque terrorista que não poupou civis, que não poupou crianças. Não há dúvida. O problema, e não é nem desproporcional, porque essa virou uma palavra-chave, um eufemismo utilizado pela imprensa, não é? Uma resposta desproporcional. Isso reduz, ameniza o que está acontecendo. Hoje, a ONU usou a palavra certa: extermínio em Gaza. E não é o Hamas. E aí entra a doutrina Smotrich, que escancara que esse governo, e na verdade quase todos os governos recentes de Israel, esse governo expressa isso, não quer essa história de 2 estados. Eles continuam usando como um mantra. E todos os governantes do mundo, sempre que perguntados a respeito, usam esse mantra. Não é preciso buscar a solução para 2 estados. Isso está inviabilizado. Inviabilizado. E agora, a possibilidade de existência de um Estado palestino é exatamente o cerne do ataque de Israel. É isso que Israel visa. Eliminar essa possibilidade. A doutrina Smotrich, que é ministro das Finanças e um dos responsáveis pela situação na Cisjordânia, especificamente, é essa. E essa doutrina é um dos guias do governo Netanyahu. É extermínio. Não se trata de uma resposta militar justa ao Hamas, mas de extermínio da população da faixa de Gaza.